Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renato e hoje eu quero fazer um vídeo tão esperado que é como secar as roupas na Lave Seca LG 13 quilos. E hoje eu vou falar para vocês sobre a função secar. Para a gente começar, primeiro eu quero explicar como fazer apenas a centrifugação na Lave Seca LG. Isso serve para todos os modelos, inclusive até para as antigas. Então, por exemplo, eu lavei roupas no tanque e eu quero colocar na máquina apenas para centrifugar. Como que eu vou fazer? Bom, o primeiro passo é você colocar as roupas dentro da máquina. Você pode colocar as roupas aqui dentro molhadas, não tem problema. Aí você vai fechar a porta. E aqui você vai ligar a máquina. Não gire este botão. Aqui no painel digital a gente vai tocar em centrifugação. Pronto, a máquina já está no modo de apenas centrifugar. Eu também consigo alterar a velocidade de centrifugação. Eu recomendo que você use no mínimo 800 RPM. Se você colocar apenas no zero, ela vai apenas drenar a água que está dentro da máquina e vai desligar. Centrifugação a 400 RPM não é uma centrifugação eficiente. É como se você torcesse as roupas na mão. Elas ainda vão continuar bem molhadas. Ela vai apenas tirar o excesso de água. Então, por isso que eu recomendo no mínimo 800 RPM. E para secar roupas, eu aconselho vocês a usarem no mínimo 1200 ou então o 1400. Ainda eu tenho uma outra opção, que eu lavei as roupas no tanque e quero colocar para a máquina fazer as enxágues e a centrifugação. Tem como. Então, como que eu vou fazer? Vou abrir a máquina, vou colocar as roupas aqui dentro. As roupas vão estar com sabão. Aí você vai fechar a máquina. E aqui no painel você vai ligar a máquina. Por padrão, se você não fez nenhuma alteração, a máquina no download de ciclo, ela vem a função enxaguar mais centrifugar, que ela tem esse tempo de 21 minutos. Mas aqui é apenas uma enxágue com amaciante. Então, seria interessante você tocar no enxágue extra para ela estar fazendo um enxágue para retirar o excesso de sabão. Aí ela vai fazer uma centrifugação e depois ela vai fazer um enxágue com amaciante. Então, aqui na gaveta, seria interessante você colocar um pouquinho de amaciante para ela pegar no último enxágue. E depois ela vai fazer a centrifugação. Também você pode alterar a velocidade de centrifugação. Ainda eu posso enxaguar essa roupa, centrifugar e colocar para secar, que ele também aceita. Não se assuste com esse tempo, porque a máquina não vai levar esse tempo para secar as roupas. Quando eu vou programar o enxágue e a secagem, ela não faz o cálculo ainda das roupas. Então ela joga o tempo máximo que ela tem na memória. E esse tempo vai ser reduzido após a centrifugação. Geralmente ela leva 1 hora e 45 minutos nessa primeira secagem, que já eu vou explicar sobre as funções de secagem. Agora eu vou explicar para vocês as funções de secagem da Lave Seca LG 13 quilos
E também serve para a de 10,5 kg e a de 11 quilos. Então, eu acabei de lavar minhas roupas e quero colocar elas para secar. Mas você também já pode programar a lavagem e a secagem se você quiser. Vários ciclos da máquina permitem lavar e secar, como os principais são algodão, mix e tecidos sintéticos. Mas os outros também permitem secagem. Então agora eu vou explicar para vocês as funções de secagem da máquina. A gente vai rodar o botão até a função secar. E a primeira secagem que a gente pode observar é uma camisetinha. Essa é a secagem normal. Esta é a secagem que mais economiza energia. E é a secagem que vai cortando o tempo. Porque, por exemplo, ela pode mostrar aqui 1 hora e 40 minutos. Mas a máquina tem um sensor bem aqui embaixo desse botão, que é um sensor de umidade, que conforme as roupas vai secando, ela vai diminuindo o tempo. Então este ciclo de secagem normal é um ciclo que economiza bastante energia. E você também pode secar a capacidade máxima da máquina, que são 8 quilos. Todas as lave seca têm um indicador na porta, que é esse aqui. Aqui diz que a capacidade máxima de secagem é até a metade do cesto. Ou seja, eu posso usar até a metade do cesto. Se você ultrapassar mais do que a metade do cesto, as roupas podem não sair secas. Ou ainda, ela pode aumentar mais ainda o tempo e não será uma secagem otimizada. Logo após, nós vamos para a secagem por tempo, mas todas elas continuam como secagem normal. Eu aconselho vocês a deixarem naquela função, que tinha 3 risquinhos aqui, que a máquina faz o cálculo. Mas algumas pessoas preferem secar por tempo. Mas cuidado ao secar por tempo, porque se as roupas secarem antes desse tempo, aí, por exemplo, as roupas vão ficar lá dentro girando naquele ar quente, as suas roupas podem sair duras de dentro da máquina. É a mesma coisa de você colocar uma roupa de manhã cedo no varal para secar e vai tirar lá para 5 horas da tarde, por exemplo. As roupas vão estar totalmente duras. E elas também não vão estar macias e perfumadas. Então, para você secar por tempo, aqui no caso seriam 30 minutos, eu aconselho a secar até 3 camisetas de algodão. Não seque calças jeans ou peças pesadas em 30 minutos, porque a máquina não vai conseguir secar. No manual de instruções diz que 30 minutos secam até 1 kg de roupas. Mas 1 kg de roupa eu acho muito para você secar em 30 minutos. Eu já fiz testes com 1 kg de roupa. 1 kg de roupa é bastante roupa, mas essas roupas, como eu disse para vocês, não podem ser peças grossas. Se você colocar peças grossas, as roupas vão ficar molhadas. E a próxima secagem é a secagem de 60 minutos. Eu vou tocar aqui no botão agora, novamente, e vai aparecer 60 minutos, ou 1 hora. É ideal para você secar até 2 kg de roupas. Esses 2 kg de roupas, aqui no caso, você já pode secar, por exemplo, até 3 calças jeans. Ou 2 calças jeans e 2 camisetas, que é o que eu sequei e deu super certo. Mais do que isso, não funcionou. As roupas ficaram molhadas. E quando eu toco no botão de novo, vai para 2 horas, 120 minutos. Aqui no manual diz que dá para você secar até 4 kg de roupas.
mas eu acho muito tempo para você secar apenas 4 quilos de roupas. Por quê? É como eu disse para vocês, as roupas podem ser secas antes e aí elas ficam duras. Então, por isso que eu aconselho vocês a deixarem no normal com aqueles risquinhos, que é quando a máquina faz o cálculo. E conforme ela vai secando as roupas, ela vai cortando o tempo. E para todas as outras funções que eu já vou explicar, após terminar, ela vai mostrar uma mensagem aqui, CD. Quando você vê esta mensagem, aperte imediatamente a tecla desligar ou a tecla de iniciar, ou qualquer uma dessas teclas aqui, e ela vai destravar a porta. Aí você se afasta um pouco da máquina, não coloque o rosto em cima da máquina, porque quando você abrir vai sair um bafo bem quente. Então você se afasta e abre a porta. Espera uns minutinhos e aí você começa a puxar as roupas para fora. É como eu disse para vocês, se as roupas ficarem ali dentro da máquina por muito tempo depois que elas secarem, as roupas vão ficar duras. Então isso não vai ficar legal. A próxima função de secagem é a secagem que tem um ferrinho. Então quando eu toco novamente, ela vem para um ferrinho. Nessa secagem, eu não aconselho vocês a usarem. Por quê? Principalmente para peças grossas. Essa secagem de ferrinho não significa de que ela vai passar suas roupas e elas vão sair sem amassados. Eu vejo muitas pessoas na internet usando essa secagem de ferrinho porque acham que as roupas vão ficar uma maravilha. Mas na verdade, pessoal, esse ferrinho significa engomar. Ou seja, as roupas vão sair úmidas de dentro da máquina para você terminar de passar no ferro. Para vocês terminarem de secar no ferro. Então, por exemplo, peças grossas como calças jeans ou até camisas mesmos, geralmente os colarinhos ficam bem úmidos. E aí você precisa passar muito no ferro para poder secar o colarinho. E, não vai ficar muito legal, porque você pode até queimar a roupa. Então, eu não aconselho vocês a usarem o ferro secagem, porque as roupas vão sair úmidas de dentro da máquina. Mas fica a critério de cada um. Só não aconselho a secar peças grossas, como cobertores, por exemplo, ou calças jeans, porque vai sair bem úmido mesmo. E você pode secar até a capacidade máxima também, que é até a metade do cesto ou 8 quilos. A próxima secagem é a secagem em baixa temperatura. Ela é ideal para você secar peças sociais, como camisa social, roupas delicadas. Ainda neste ciclo, você pode secar roupas de poliamida, poliéster e linho também dá super certo. Ele é ideal para você secar roupas delicadas. Porém, ele tem um problema, que você não pode usar a capacidade máxima de secagem, que é os 8 quilos. Você só pode usar 3,5 kg, ou seja, metade da metade do que está indicando aqui na porta. Então, aqui na porta diz que até a metade, então você vai ter que secar até mais ou menos nesse parafuso aqui, que dariam 3,5 kg. Se você colocar muita roupa para secar nesta função, ela não vai secar. Eu já fiz teste e não funcionou. Este ciclo ele é ideal para você secar poucas cargas de roupas. E também tem que ser roupas delicadas. Esta função de secagem em baixa temperatura
Também, como eu disse, fiz testes e observei que ela gasta mais energia. A próxima secagem é a ecológica, que é uma secagem igual à função normal, porém ela usa mais temperatura. No manual diz que é para economizar energia, porém ele não economiza energia. Já fiz testes nele também e ele é um dos ciclos que mais gasta energia. Apesar de ele secar mais rápido, mas ele usa altíssima temperatura. E o consumo de energia será bem elevado. Ele é ideal para você secar calças jeans, cobertores, edredões. Neste ciclo de secagem ecológica, você também consegue secar a capacidade máxima, que é até a metade do cesto, ou seja, até 8 quilos. Mas você deve estar se perguntando como que eu vou secar um edredom nesta máquina. Sim, ela seca um edredom, mas ela não vai secar sozinha. Ela vai precisar um pouco da sua ajuda. Então, se for um edredom muito volumoso, você vai ter que abrir a porta da máquina, geralmente na metade do ciclo, para poder você virar ele de posição, para poder ele conseguir secar totalmente. Essas lava e seca doméstica, elas não foram projetadas para secar edredons muito volumoso. Os edredões que elas prometem secar são aqueles edredões fininhos, tipo aqueles cobre-leito. Agora, secagem de edredom de solteiro, ela seca super de boa, até o de casal também. Mas se você tem um edredom king ou um king size, é como eu disse, você vai ter que abrir a porta na metade do ciclo para poder você virar ele de posição, ou até 2 ou 3 vezes você vai ter que fazer isso, porque a máquina sozinha ela não vai conseguir secar esse edredom. Já fiz assim e é assim que funciona. Por quê? Porque o ar quente ele precisa circular no meio do edredom, que é impossível, porque um edredom ele é muito volumoso, então ele toma praticamente quase todo o espaço do cesto. E as peças precisam se movimentar livremente para o ar quente circular entre elas para poder fazer a secagem. Quando as pessoas lotam demais a máquina, o cesto fica muito cheio e o ar quente não consegue circular entre as peças. E por isso que a máquina entrega as roupas molhadas. Ou às vezes ela pode até secar, mas ela vai levar muito, muito tempo. Então não sobrecarregue a sua máquina. Se você for lavar a capacidade máxima, lave a capacidade máxima e divida essa carga em 2 vezes. Agora eu quero explicar para vocês uma coisa muito importante, que é todas as vezes que a gente vai fazer a secagem na máquina e quando termina, a gente precisa fazer uma limpeza na borracha da porta. Então aqui agora eu vou abrir a minha. Sempre ficam uns pelinhos aqui na borracha da porta. É normal ficar pelinhos na borracha da porta, principalmente quando a gente vai secar toalhas de banho, meias, sempre solta bastante pelinhos. Então o ideal é que você passe um pano e uma buchinha do lado amarelo, úmida, para poder você ir passando aqui para você conseguir tirar os pelos. Se você colocar uma roupa para lavar depois de uma secagem, é bem provável que as suas roupas vão sair cheias de pelo. E elas vão estragar todinhas. Você não vai querer usar essa roupa depois. Então, você terminou de secar, limpe, espere a máquina esfriar, claro. Deixe ela esfriar para você fazer esse procedimento. Depois que ela estiver fria, aí você molha uma buchinha, passa aqui do lado amarelo, retire todo o pelo daqui da borracha. Depois que você limpou todo o pelo da borracha, nós temos que limpar o cesto.
Aparentemente parece que o cesto está limpo, mas aqui, estão vendo essa outra parte aqui? Isso aqui é um tanque, e ali atrás ficam pelos também. E a gente precisa limpar esse tanque aqui, que é o tanque que segura a água da máquina. Então, para fazer isso, é muito importante que depois que limpar a borracha, você feche a porta. E aí você liga a sua máquina. De padrão, a máquina vem aqui no download de ciclo, enxaguar mais centrifugar. Se você fez algum download, por exemplo, de edredom, proteção de cores, manchas de comida e suco, ou se você baixou algum outro programa, ele fica memorizado aqui. Para você apagar e colocar o enxaguar mais centrifugar, você precisa usar o aplicativo LG Tink. Mas por padrão, se você não mexeu na máquina, ele vem um enxaguar mais centrifugar. Então, aí você vai ter que fazer uma enxágue rapidinho para tirar aqueles pelos, para depois você fazer uma outra lavagem. Você pode diminuir a velocidade de centrifugação para 400 RPM. Você não vai centrifugar roupas, então não tem problema. E aí é só apertar o play, ela vai fazer uma enxágue rapidinho, vai drenar a água e vai fazer uma centrifugação bem rápida também. E aí a máquina já está pronta para você lavar uma outra peça de roupa. Este foi o vídeo de hoje. Se vocês ainda têm alguma dúvida e eu posso ajudar vocês, podem deixar aqui nos comentários abaixo. Também vocês podem me mandar uma mensagem no Instagram, que eu deixo aqui embaixo, e tem também o meu e-mail. Estou sempre à disposição para ajudar vocês. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative os sininhos da notificação, assim sempre quando eu postar um vídeo, vocês vão ficar sabendo. E também curta este vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, para quem você acha que precisa saber dessas informações. Um abraço e até o próximo vídeo.